tua vida, querido. Aleluia, creia nisso. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Oh, Espírito de Deus.
Amém. Graça e paz a todos. Vamos à palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 5. Vamos ler um texto bem clássico aqui, conhecido. Gênesis 12, versos de 1 a 5. O tema da mensagem é o Deus que fala. Amém? Todos acharam? O texto diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, e tomou Abrão a Saraí sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Amém. Oremos. Curva a tua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Obrigado por esse tempo tão precioso neste lugar. Mais uma noite especial na tua presença, diante da tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito venha nos dirigir e que tudo aconteça conforme a tua vontade. Abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais. Nós rejeitamos, repreendemos todo mal, tudo que possa tirar a nossa atenção, nós rejeitamos em o nome de Jesus. E pedimos um ambiente favorável para que possamos realmente entender o teu propósito. Nós consagramos tudo a ti, em o nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. O Deus que fala. O versículo já começa assim, né? Ora, o Senhor disse a Abrão. Olhando para esse versículo inicial, versículo 1, a gente entende teoricamente que esse capítulo 12, a partir do versículo 1, é uma narrativa do chamado inicial de Abrão. É isso que nós entendemos. Porque até então a gente não vê nada a respeito de Abrão. O texto começa dizendo: ora, o Senhor disse a Abrão. E Deus faz uma proposta a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Abrão vai ter que deixar a sua terra, vai ter que deixar o seu legado, herança, os bens do seu pai, os seus parentes, e vai para uma terra que ele nem sabe direito onde é. Nesse ponto aqui, Abrão não conhece a Deus ainda completamente, ele está começando a desenvolver uma experiência de conhecimento desse Deus. O texto começa a dizer: ora, o Senhor disse a Abrão. Deus chama Abrão e Deus dá promessas a Abrão. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Dá a impressão que
Abrão conhece a Deus profundamente, porque respondeu de imediato, mas na realidade, ele não conhece a Deus profundamente. Conhece a Deus, mas nem tanto. Mas está tomando algumas decisões sérias, de sair de um lugar de segurança, de estabilidade, para ir para um lugar de incerteza. Parece que algo foi desenvolvido em Abrão, que tem muito significado. Uma fé. Uma fé que a gente não consegue explicar, parece que não existem parâmetros aqui, além de uma promessa. Deus disse, eu vou te abençoar, vou te fazer uma grande nação, vou abençoar, vou te engrandecer, tu serás uma bênção. Será que isso é importante para você tomar uma decisão de deixar coisas significativas da sua vida? Será que simplesmente Deus vai te dar uma promessa, dizer que você vai ser uma pessoa abençoada, que você vai crescer, você vai ser pai de uma grande nação? Isso é o bastante para você abrir mão de uma segurança, para você poder seguir num caminho que você não conhece, indo para um lugar que você não sabe onde é, ouvindo um Deus que você não conhece ele completamente? O que está movendo a Abrão? O que realmente está acontecendo aqui? Vamos entender algumas coisas importantes. Ora, o Senhor disse a Abrão. Essa declaração de Deus, se a gente for entrar na língua portuguesa, Deus está aqui no pretérito perfeito. Isso significa que Gênesis capítulo 12, versículo 1, que nós estamos lendo, não é a primeira vez que Abrão ouviu a Deus. É isso que significa. O texto está dizendo que não é a primeira vez que ele ouviu Deus falar. Essa afirmação aconteceu no momento anterior na vida de Abraão. Num tempo que a gente não consegue enxergar, mas existe aqui alguns textos que vão nos ajudar. Isso quer dizer que o início do chamado de Abrão não começa a partir do capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12 de Gênesis é uma resposta de Abrão a um chamado antigo que ele já tinha antes. Nós entendemos o que eu digo. Essa realidade, gente, vai ser confirmada aqui no discurso de Estevão em Atos capítulo 7, versículo 2. O texto diz assim: e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Esse texto nos mostra que Abraão teve uma experiência com Deus bem antes do capítulo 12 de Gênesis. Amém? Gênesis 1, 28 afirma que Abrão nasceu em Ur dos caldeus. Então Abrão não nasceu judeu, mas sim caldeu. Abrão era um caldeu politeísta. Ele e sua família adoravam vários deuses. Ele não era judeu, se tornou judeu e depois conheceu a Deus. Nasceu em Ur dos caldeus. Era caldeu. Então, esse contexto nos mostra uma coisa importante. Deus já falava com Abrão, ainda quando ele e a sua família serviam a outros deuses, na sua religião politeísta. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, o Deus que fala, está nos dando aqui uma instrução. Que ele já vem falando com a gente, mesmo antes da gente colocar os pés dentro de uma igreja. Deus falava com Abrão, mesmo quando ele tinha outros deuses, mesmo quando ele não conhecia a Deus, mesmo quando ele pertencia a outras religiões, Deus já vem falando com ele. E a gente aprende assim: será que existe alguma restrição para a intervenção de Deus?
Será que existe alguma barreira que possa impedir de Deus estar na vida de uma pessoa? Porque um Deus que fala a um homem, sendo que ele está adorando outros deuses, pertencendo a uma outra religião. Se Deus se preocupa com gente que está em outro lugar, que ainda não tem nenhum compromisso com Ele, será que Ele não tem compromisso com a gente? É isso que a gente tem que pensar. Então Deus já falava, Deus já se manifestava a Abraão, antes do capítulo 12 de Gênesis. Então as experiências ruins e as frustrações é uma maneira de Deus dizer assim: você está no caminho errado. Essa é uma forma de Deus falar. Deus fala, né, com a gente. Você nunca percebeu Deus falando com você? Talvez você que ainda não tem uma experiência com a vida cristã, você veio aqui pela primeira vez. E você veio aqui só para conhecer a igreja e de repente você percebe que há algo diferente na sua vida. Parece que existe uma divindade que está tentando se comunicar com você o tempo todo, mesmo considerando que você ainda é uma pessoa que está no mundo, mesmo que você ainda não conheça esse Deus. Então, muitos de nós tivemos essa experiência. Parece que a gente não pertence àquele lugar, é estranho. As circunstâncias, as lutas que a gente enfrenta na jornada da vida é uma forma de Deus falar com a gente que nós estamos no caminho errado. Então Deus fala através das circunstâncias. Deus já chamava Abraão, mesmo quando ele estava ainda ocupado com outros deuses. Então, isso nos ensina que não existe nenhuma vida que está fora do alcance de Deus. Não existe nenhum estilo de vida desviado que seja impenetrável. E nós temos que aprender, o que Deus fala para a gente hoje, é que você não pode desistir dessa pessoa que você está tentando ajudar. Porque ela não está fora do alcance de Deus. Que a gente pensa, talvez Deus não está falando com palavras, mas está falando de outras maneiras, porque Deus pode falar de diversas formas. Deus usa pessoas, Deus usa momentos, circunstâncias, fases difíceis para falar. É o clamor de Deus. E às vezes a gente fala assim: por que a minha vida não funciona? Por que as coisas não estão dando certo? Então, essa é uma maneira de você conseguir ouvir. Porque tem gente que só ouve quando a coisa fica difícil. Tem gente que só para ouvir quando as coisas ficam perturbadoras. Então eu queria te dizer que Deus tem tentado falar com você. Através dos momentos que você tem vivido que você não compreende. Por que isso tem acontecido comigo? Por que isso? Essa é uma forma de Deus falar. Vamos refletir agora, novamente no versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Tua terra, tua parentela, teu pai. Essas palavras têm um significado de algo, propriedade, né, da gente, né, porque é nosso, é tua terra, teu pai, tua parentela. E Deus está falando a Abraão, desafiando Abraão a abrir mão de uma realidade de propriedade privada. Esse sentimento de posse, de segurança que a gente quer ter, talvez na nossa vida social às vezes, né? Porque eu tenho isso, eu tenho tantas coisas, eu faço isso, eu tenho inteligência. E Deus nos convida a deixar essas propriedades para poder viver uma realidade de dependência divina. É isso que Deus quer falar.
Você está muito seguro. Você está muito assim, né? Seguro de muitas coisas, né? Por isso que as pessoas são tão estranhas, elas são seguras em falar, em fazer, né, em tantas coisas. A gente tem que perder um pouco da nossa segurança, assim como Jacó sofreu um desequilíbrio quando foi golpeado no nervo ciático. Teve que depender de uma bengala pelo resto da vida. E quando a gente está muito firmado em cima de convicções, a gente acha que pode fazer o que quiser. E a gente acaba não chegando, não conquistando os planos de Deus para a nossa vida. Mas aqui, o texto diz que a terra é de Abraão, a parentela é dele, o pai é dele. Mas quando ele decide obedecer a Deus, seguir os caminhos de Deus, ele vai viver num ambiente de dependência total. Sabe, é assim que a gente conquista as coisas grandes na vida. Quando a gente perde essa segurança que a gente tem, e a gente aprende a depender de Deus em todas as coisas. Você vai para o púlpito, você depende de Deus. Você vai trabalhar, você depende de Deus. Você vai conversar com seu filho, você depende de Deus. Quando você depende de Deus, é aí que a vida funciona direito. Esse senso de independência é que está transformando o mundo no que está. A gente pensa o que quer, faz o que quer, fala o que quer, vive como quer. A gente tem que viver a maneira de Deus. Por isso que ele vai deixar a terra, a parentela e o pai, a casa do pai. Fique bem claro isso aqui. Ele sai da casa, ele não sai do pai, tá, gente? Para uma terra que Deus não deu endereço. Gente, dependência de Deus. Seja dependente de Deus. Nesse momento, talvez que seja um momento tão difícil, de incertezas, se desprenda das suas seguranças. Esteja disposto a abrir mão de alguma coisa, abrir mão das suas convicções, dos seus valores, das suas crenças, para conhecer algo novo de Deus. Gente cheia de muita certeza. A gente não tem certeza de nada. Eu posso programar o meu amanhã, mas não sei se vai ter. A vida é muito estranha e cheia de surpresas. Às vezes nós estamos lá em cima, daqui a pouco nós estamos lá embaixo. Mas se nós dependemos de Deus, essas subidas e descidas a gente faz com segurança. E a gente não perde nada, a gente só ganha experiência, né? Não importa se seu barco vai sacudir, você vai crescer a partir disso. Gente que anda com Deus e que confia em Deus, momentos difíceis só servem para fazer crescer, gente. Por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, talvez num dia da sua vida você orou a Deus e disse: Senhor, eu queria chegar nesse patamar espiritual. Deus propôs para você planos grandes, mas de repente algumas coisas ruins aconteceram, e você não sabe por quê. Mas alguns retrocessos, gente, servem para a gente aprender a ganhar impulso. Às vezes a gente tem que ir para o chão para a gente poder subir. Uma flecha só pode ser lançada na sua maior potencialidade quando ela é esticada para trás. Então, não importa o que está acontecendo. O que importa é que nós estamos nas mãos de Deus. E não importa também o que você fez, o que você passou. Vocês viram aqui, Deus alcançou Abraão mesmo no momento onde ele não conhecia Deus. Ele adorava outros ídolos. Então, não existe nenhuma blindagem que vai te afastar da voz de Deus, do amor de Deus. Deus vai te alcançar, mesmo se você estiver lá no fundo do poço. E vai te resgatar. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele se move por Ele. Porque Ele é amor, Ele é graça e Ele é misericórdia. E não precisa ficar com pena de Deus, não. Ah, eu pequei e Deus está triste. Não fica com pena, porque Deus é grande e é forte. Ele é uma rocha. Ele não tem telhado de vidro. Deus sabe lidar com seus pecados para tratá-los. Basta você ser humilde.
diante de Deus, reconhecendo os erros, aí você vai experimentar coisas grandes na sua vida. Amém. É interessante que Abrão está sendo desafiado a sair da zona de segurança para viver na dependência de Deus. Essa aqui, gente, era uma chave grandiosa para Abraão, para ele construir um grande futuro. Fazer o sacrifício do presente em prol de um futuro extraordinário. Ele tem que deixar. Ele vai abrir mão de algumas coisas por um futuro maior. Então Deus que fala, Ele diz aqui: não haverá futuro extraordinário para você, a menos que você esteja disposto a sacrificar algo agora. Ok? Às vezes a gente perde a estabilidade, perde o crédito, às vezes andamos um pouco para trás, sacrificamos os nossos desejos, o nosso querer, para alcançar coisas maiores. Por isso que abrir mão daquilo que é teu, significa sacrificar algo importante, para obter algo extraordinário. Aí sim haverá futuro. As pessoas não querem abrir mão de nada hoje, né? No meio do tempo, não é verdade? As pessoas não abrem mão. Se você for procurar desculpa, você vai achar um monte para fazer as coisas. Você vai ter desculpa para poder não perdoar as pessoas. Você vai ter desculpa para não ir lá. A gente sempre tem desculpa. A gente sempre arranja algum argumento para poder se esconder atrás. Não é como disse um pastor muitos anos atrás: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Não é verdade? A gente muda quando a gente quer de verdade. Né? A gente muda, a gente quer mesmo. Às vezes as pessoas chegam aqui e dizem assim: pastor, eu quero mudar. Eu falei: quer mesmo? Vamos ver. 21 anos de ministério eu tenho visto um monte de gente dizendo: eu quero mudar. E poucos mudam porque não querem de verdade. O dia que você quiser de verdade, quando você cansar de apanhar mesmo, você vai dizer: basta. Você ficar nervoso com as pancadas da vida, você ficar revoltado e dizer: eu não sou lixo, aí você muda. Enquanto você aprender a dormir com essa vida medíocre, você não vai mudar nunca. Tem gente que dorme bem, chega ronca, né? Está com a vida toda quebrada, casamento desfeito, ministério caindo aos pedaços, está lá dormindo. Tem que ficar acordado a noite inteira, até que você encontre uma saída. Vá para a presença de Deus e só saia de lá quando essa vara florescer. Faça como Moisés. É um monte de gente conformada, um monte de crente no fundo do poço, e não move um milímetro para mudar de vida. Não se esforça, não se dedica, não busca. Como vai ter mudança? Mudança acontece com luta. Jacó lutou com Deus e prevaleceu, mudou o nome dele, reconfigurou a vida. Deus falou: agora você não é mais Jacó, você é Israel. Você lutou comigo. Amém, irmão? Nós temos que lutar. A vida não é fácil, não. Aprenda a sacrificar algo hoje, para que você tenha um amanhã extraordinário. Abraão está ouvindo a voz de Deus, a voz de um Deus que ele ainda não conhece, para ir para um lugar onde nunca esteve. Vai precisar de fé, né? E Abraão tem aqui como base de fé simplesmente uma promessa. Repito, Gênesis 12, verso 2 e 3. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí uma palavra de bênção. Ele deixa a casa, deixa a família, deixa e vão embora. Mas encontrou tantas lutas pelo caminho. Uma tribulação, primeiro com o sobrinho, né?
A gente nunca imagina que Deus faz uma promessa e que a gente vai encontrar espinhos pelo caminho. Quando a gente está diante de uma promessa de Deus, a gente pensa que vai ser tudo bênção. Mas Abraão não foi. Viveu um momento onde ele tinha que entregar aquilo que ele tinha de mais importante, que era o próprio filho. Essas são as lutas e os sacrifícios da jornada de quem quer chegar a um lugar extraordinário. Nós temos o exemplo de José. Deus deu a José um sonho, mas não disse para ele que ele teria um pesadelo na vida de ser jogado dentro de um poço, depois vendido como escravo, depois ter que ser acusado de assédio. Deus não falou com ele. Deus chamou Davi para ser rei, mas não falou sobre a oposição do Golias e nem da inveja do Saul. Deus chamou os discípulos para irem para o outro lado, mas não falou que teria no caminho uma tempestade, gente. Deus não falou, gente. Deus falou com o apóstolo Paulo grandes coisas e permitiu que ele contemplasse o terceiro céu, mas não falou para ele que isso ia custar um espinho na carne. Então o que Deus está nos falando aqui, através disso, o que Ele quer nos ensinar? Andar por fé, é isso. É por isso que Ele não conta tudo. Porque Ele quer que nós andemos por fé. E tem coisas que você não vai saber, não. Por que está acontecendo comigo? Não vai saber. Um Deus que está construindo a fé numa pessoa, não vai contar tudo, gente. Tem coisas que não vai ter explicação mesmo. Vai chover canivete na sua cabeça, você não vai saber por quê. Você vai dizer, eu chutei uma macumba, e não chutou. Mas acontece coisas ruins na vida da gente, que a gente não estava prevendo. Deus não disse que ia acontecer. Porque Ele quer que cada um de nós aprendamos a andar por fé. É por isso que Ele não conta tudo. E às vezes a gente pergunta, né? Por que o Senhor não me contou, Deus, que ia ter tantos espinhos no caminho? Ele vai dizer, eu não contei porque se eu contasse eu não ia. A gente nunca ia perseguir um futuro extraordinário se a gente soubesse o que ia acontecer no caminho. Se o cara soubesse o que ia ser pastor, ele nunca ia querer ser pastor. Ele ouve falar, né? As pessoas pensam assim, ser pastor é só ter um microfone na mão e um monte de gente sentado. Essa é a parte mais fácil que tem. Qualquer pessoa pode vir aqui e fazer isso aqui. Agora, conviver com o pecado dos outros, com as tragédias dos outros, as dores dos outros. Não é verdade? Então, se o cara começar a fazer muita conta, ele não vai ser pastor. Pode ser pastor de fachada, né? Que gosta de arrancar couro de ovelha para fazer dinheiro. Mas para ser pastor de verdade, para colocar azeite na ferida das pessoas, ter que falar a verdade e ser mal interpretado, perder a própria reputação por causa disso, para poder manter a verdade, isso é só Deus que pode sustentar isso na vida de uma pessoa. Então, meus irmãos, tem coisas que a gente não vai saber. Porque quando a gente não sabe, mas a gente anda, é porque a gente tem fé. Quem quer ver tudo, é porque não tem fé. Ah, se o senhor não me mostrar, eu não vou. O senhor tem que falar comigo. Então você não tem fé. Esse reino é construído com fé. Então as coisas não podem ser totalmente reveladas para a gente. Porque senão a gente não constrói isso. E aí arranja aí uma meia dúzia de gente que acha que sabe de tudo. A gente não sabe de nada. A vida muda, as coisas mudam, a sociedade muda, os negócios mudam. Isso que é bom, a gente depende de Deus. O que nós vamos fazer amanhã com o comércio? Vocês sabem? Eu não sei. Como é que a igreja vai sobreviver? Eles perguntam assim, pastor, o que a gente vai fazer daqui a 10 anos, se entrar esse tipo de pecado na igreja? Eu não sei, quem é dono da igreja é o Espírito Santo, ele tem que saber. Ele vai mostrar para quem está aí trabalhando para ele, para quem está na frente. Agora é Deus que cuida da igreja, Jesus que morreu pela igreja, não sou eu.
Ah, mas não aguenta. Aguenta, claro que aguenta. Você aguenta porque não foi você que morreu, ele que morreu. Jesus morreu na cruz pela igreja, ele é o dono da igreja. Agora o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, e se o governo, e se começar a fechar a igreja? Você está preocupado com isso? Fala sério. Tem um monte de gente discutindo isso na internet. Pastor, eles vão fechar a igreja. Você acredita nisso mesmo? Fala sério. Você já estudou a Bíblia, que a igreja é perseguida há mais de 2000 anos e ela está de porta aberta até hoje? E a igreja não começou dentro de um quadrado desse aqui? Na sua essência, a igreja pode estar debaixo de uma árvore ou dentro de uma casa, de uma família. Você acredita mesmo que alguém vai destruir a igreja do Senhor? Eu acho que você deveria pensar em outra coisa. Se preocupa com outra coisa. Tem mais coisas para preocupar, porque Deus cuida daquilo que Ele faz. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E se fechou, porque não foi Deus que abriu. E fica a dica, hein? Se o seu ministério não tem provisão, é porque ele não foi aberto por Deus. É isso aí que a gente tem que aprender como pastor. É um tal de pastor reclamar, que não tem isso, não tem dinheiro para pagar luz. Se não tem, quem chama, capacita. Quem chama, dá a provisão. Se chamou, ele vai dar a provisão. Deus, quando escolhe um homem ou uma mulher, ele já escolhe gente assim, que não tem nem condição, né? Está na Bíblia isso aqui. Sempre escolhe os menores, né? Os caras que não sabem falar, para que a glória seja dele. Daqui a pouco os caras viram rei. Daqui a pouco os caras começam a ser usados, né? Abre mar vermelho, umas coisas doidas, né? Aí é o próprio Deus agindo, né? É isso que a gente tem que entender. Tudo depende do Senhor. E às vezes a gente fica assim preocupado com muita coisa. Essa luta é muito grande. Cara, descansa, cara. Vamos devagar, tá certo? Para desse negócio de estresse, preocupação, ficar, não, como é que eu vou fazer? Se aquilo acontecer, se morrer. Não vai, cara, fica tranquilo, Deus cuida da igreja muito bem, vai dar tudo certinho, as portas se abrem, a provisão vai vir, relaxa. Pastor, mas se o meu filho não se converter? Deus é Deus de todo mundo, gente. Deus não é só Deus meu e seu, não. Você acha que Deus não ama seu filho? Então, descansa no Senhor, porque o descanso é o lugar do milagre. Fala, Senhor, está nas tuas mãos. Pastorei o meu filho, pastorei a minha filha, pastorei o meu pai. Dá uma chance para Deus pastorear as pessoas. E descansa no Senhor. E deixa Deus trabalhar. A gente tem que parar de estresse, começar a adorá-lo. Essa é uma arma de guerra, gente. Vamos parar de estresse na igreja, sem desespero. Vamos adorar a Deus. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuide das suas. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Está todo mundo correndo atrás de um monte de coisa e não chegou a lugar nenhum, porque não prioriza o reino de Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas vêm. Se você anda com Deus no compasso da fé, os peixes e os pães vêm. Mas enquanto a gente se preocupa, como a Bíblia diz, quem quer salvar a própria vida, perdê-la-á. Está todo mundo tentando salvar a própria vida. Nós somos uma geração de gente egoísta que está tentando salvar a própria vida. Você foi chamado para salvar a vida dos outros, porque Deus salva a sua. Quando você começa a ajudar os outros, Deus te ajuda. A Bíblia diz, Deus dá semente àquele que semeia. Enquanto eu tenho disposição para abençoar o meu irmão, Deus vai me suprir. Por que um pastor consegue cuidar de 250 pessoas? 300 pessoas? E uma pessoa não consegue cuidar da própria vida? Como que é isso? Tem gente que não consegue arrastar nem o próprio corpo para a igreja. Vamos para a igreja, irmão? Não consigo, eu estou cansado. Cara, como é que esse camarada está arrastando 10 mil pessoas? Como que esse pastor, essa pastora consegue pastorar tanta gente e você não consegue carregar nem a sua própria vida? Você não vai carregar seu filho, você não vai carregar a sua esposa, irmão. Esse é um problema. Não consegui. Me deu uma tristeza que eu não consegui sair de casa. Cansaço excessivo
é um péssimo sintoma. Tá certo? Gente que fica cansado demais, que não pode servir a Deus, cansado demais, que não pode adorar, cansado demais, que não pode fazer nada para Deus, cuidado com o cansaço espiritual. A palavra de Jesus, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Você está dizendo vinde a mim porque você está longe. O cansaço espiritual é um sintoma de distanciamento. Porque esse vinde a mim só cabe para quem está longe. Está cansado, meu irmão? Vinde a mim, que eu sou o vosso Shabá. Deus dá força ao cansado, revigora o vigor de quem não tem vigor algum. Descansa no Senhor. Se inspira no Senhor. E a sua transpiração vai sair. Amém? Quando você encontrar com Abraão, pergunta para ele. Abraão, me responda com franqueza, Abraão. Como é que você saiu da sua terra assim, né? Deus não te mostrou nada. Só porque Deus falou com você. Você deixou tudo e foi atrás desse Deus, Abraão? Talvez Abraão vai responder assim: sabe por que eu saí? Estou conjecturando, tá? Está na Bíblia. Eu saí porque eu ouvi a voz de Deus. Porque no meio dos muitos deuses que eu servia, foi o único que falou verdadeiramente comigo. Porque tem um monte de gente que está adorando um monte de deuses que não falam nada. Abraão não adorava a Deus ainda. Deus falou com ele. As pessoas hoje se prostram diante de vários deuses, eles não falam nada. Esse é o motivo para Abraão seguir a Deus e dizer: cara, falou comigo. Deu um bico naquele panteão de Deus que tinha assim, falou: Deus, sai de mim que vocês não falam nada. De vez em quando eu digo: gente, dá baixa na carteira desse monte de santo, que eles não vão resolver nada. Não resolve mesmo. E a Bíblia diz, o salmista disse, né? Aqueles que se colocam diante de ídolos se tornam como eles, sem cor, sem vida, sem nada, filho. É isso. Jesus é tão bom, né? Para que a gente vai adorar outras coisas? Amém. Jesus é grande. A glória dele é grande. Pastor, você está falando isso? Esse é meu dever profético. Eu sou pastor, não sou político. O dever profético de pastor é falar o que está na Bíblia. Abraão seguiu a Jesus, seguiu a Deus. Estou vendo Jesus já aqui, né? Vocês duvidam que ele está no Antigo Testamento? No princípio era o verbo, hein? Já estava lá no início, né? Do Gênesis. Estava também sendo sacrificado para cobrir a nudez de Adão e Eva. Estava também. Quando Isaac iria ser sacrificado, tomou o lugar dele. Amém. Ele resolveu seguir a Deus. Esse Deus falou com ele. Deus disse a Abraão, eu repito, a gente continua ainda no versículo 2 e 3, ainda no início. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e te engrandecerei o teu nome, serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é importante aqui é que ele foi chamado para ser pai de uma grande nação. Deus disse: você vai gerar uma grande nação. A gente sabe que a esposa dele era estéril. Mas ele sabia que a esposa era estéril, mesmo assim ele trouxe a esposa com ele. A gente vai ser pai de uma grande nação, né? E como que você consegue conceber essa realidade de ser pai de uma grande nação, se você não consegue conceber um filho? Uma loucura, não é? Você não consegue conceber uma vida, como é que você vai conceber uma multidão? Abraão realmente tem fé. Como vou tirar de mim uma multidão se eu não consigo nem tirar uma pessoa?
a gente percebe que a realidade de Abrão não tem relação, é incompatível com a revelação de Deus. Isso é claro. A realidade dele de ter uma esposa estéril, de ser um homem velho, não combina com a revelação que Deus deu. O que Deus diz para a gente aqui é que você nunca pode deixar a sua realidade fazer com que você perca a revelação das promessas de Deus para a sua vida. Se você começar a dizer assim, mas eu não tenho dinheiro, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque Deus não depende do que você tem, mas depende daquilo que Ele tem. Mas eu não sei falar, pastor. Poxa, não faça como Moisés, não diga, não passo de um menino como Jeremias, por favor. Se Deus te chama, não importa o que você está vivendo, pastor, mas eu sou uma mulher separada. Deus sabe de todas as coisas. Pastor, mas eu não tenho nem família, eu não tenho nem emprego. Talvez a sua realidade é incompatível com a revelação que Deus tem para a sua vida hoje. Mas aí você vai ter que ter fé, porque quando Davi resolveu enfrentar o gigante, o Saul colocou na cara de Davi a realidade, diz, você não passa de um menino, e o gigante é grande, hábil na guerra. Aí ele disse, eu vou lá, porque ele contou uma história, né? Ele disse, quando eu estava lá no meio do mato, né? Quando o leão pegava assim, minha ovelha, e saía correndo, eu ia atrás do leão. Aí quando o urso pegava a minha ovelha, eu ia atrás do urso, pegava eles, tomava e tirava a ovelha da boca deles. O cara tinha uma história com Deus, uma experiência com Deus, né? Ele disse, da mesma forma como eu venci o urso, o leão, eu vou vencer esse gigante. Então não importa a demanda, não importa as dificuldades que a gente enfrenta, sabe? Se é leão, se é urso, se é gigante. Às vezes você está com um problema financeiro, às vezes o problema é família, né? Que às vezes é um urso, né? Às vezes o problema é a enfermidade que enfrenta, e você fala, Deus, mas a enfermidade é família, é financeiro, ou é gigante, é urso, é leão, como é que eu vou fazer? É o mesmo Deus, é a mesma força espiritual que te ajuda a vencer. A área financeira te ajuda a vencer a enfermidade, te ajuda a vencer problemas na família, porque o Deus é o mesmo. Então não importa o que você está vivendo, não tem nada que Deus não conserte, gente. Então deixa a realidade que você está vivendo hoje fazer com que você perca a revelação das promessas de Deus para a sua vida. É para isso que você está aqui. Não olhe para você, olhe para Deus. Olhe para Deus. Que Deus é Deus, Deus sabe todas as coisas, né? A gente não sabe por que algumas coisas acontecem. Mas por que Deus me escolheu então? Deus conhecia as minhas debilidades quando Ele me chamou. Ou você acha que não? Deus conhecia as suas limitações quando Ele te chamou, os seus medos, as suas inquietações. Por que te chamou? Porque Deus quer revelar a glória dEle em você. Deus quer a vasilha vazia, não quer cheia. Nós vamos ser cheios dEle. Vinde a mim, os pobres de espírito, são aqueles que só se completam em Deus, não é? É assim. Então assim, não fica se escondendo atrás de defeitos e problemas que você viveu, que você enfrentou. Pense naquilo que Deus falou para você. Lá na frente você vai entender por que algumas coisas aconteceram. Isso vai te fazer grande. Davi caiu com Betseba. Davi. Mas naquela relação nasceu o homem mais rico e mais sábio da terra. Você consegue entender os mistérios de Deus? Você sabia que foi o próprio Deus que incitou Sansão a se aproximar dos filisteus e a conhecer uma mulher estrangeira? Você já leu a Bíblia? Então às vezes nós somos movidos para caminhos que a gente não entende. Vou dizer uma coisa para vocês: quem não tem cicatriz não tem nada para ensinar. Quem não passou por momentos extremos não tem caráter profético.
Você que foi criado a Todd, você que foi criado aí a Danoninho, não adianta, tá? Não fuja das lutas. Só Deus que sabe por quê. Por que nós somos forjados no fogo? Quando a gente prega, a gente fala com energia, sangue nos olhos. Porque tem história para contar. Tem cicatrizes nas mãos, dores vividas, sofrimento. Você experimentou o limite da dor, da angústia, do sofrimento, da perda, da incerteza, da injustiça. Mas Deus sabe por que isso aconteceu. Talvez você está sendo levantado através disso, de pedras. Pega agora essas pedras que você levou, constrói assim um castelo de espiritualidade, constrói um altar para Deus e segue o seu caminho, em nome de Jesus. Deus é um Deus que fala. Fica de pé no seu lugar. Eu quero te convidar. Você que entende que alguma coisa foi para você hoje, sai do seu lugar rapidinho, sem frescura de crente religioso, tá bom? Fica assim pensando, aí passa 10 minutos, o cara vem para frente. Então vem logo, sabe que você está cheio de carrapicho mesmo? Vamos embora, eu já estou aqui, eu já estou cheio também, então já fiquei aqui em cima. Estou mais exposto que todo mundo. Vamos logo para frente. Nós somos seres dependentes de Deus. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra aí, por favor. Não atira não, né? Porque está cheio também. Então assim, não tem pastor, não tem empresário, não tem ninguém. Todo mundo depende da misericórdia. Vamos orar debaixo da unção dessa palavra, porque Deus está revelando um grande mistério para a sua vida hoje. Algo muito importante Deus está fazendo na sua vida, e você vai compreender lá na frente os planos de Deus. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Um dia Paulo disse: Senhor, se for possível, retira de mim esses espinhos. Jesus disse: a minha graça te basta, porque é na debilidade que meu poder se aperfeiçoa. É na debilidade. Isso te ensinou a depender de Deus, e te ensinou que você não é dono da sua vida. Eu quero orar para que Deus cumpra na sua vida aquilo que eu não entendo, mas que só você e Deus sabem. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar em submissão à palavra de Deus. Eu quero orar pela sua vida, para que esse mistério seja realmente completo na sua vida, no nome de Jesus. Você que não veio para frente, enquanto nós estivermos adorando a Ele, sai do seu lugar e venha, vamos receber uma oração. Quero estar contigo, eu quero ser o teu amigo, eu quero estar contigo, Sim, Jesus. Eu quero ser o seu amigo. De ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver com teus braços de amor. Me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Mais uma vez, vem me envolver com teus braços de amor. Pra perto de ti e me conta os teus segredos. Vamos declarar esse nome. Jesus, só tu és o meu amado, o meu amado.
só tu és, só tu és o meu amado. Diga mais uma vez, Jesus, Jesus, só tu és, só tu és o meu amado. Jesus, Jesus, só tu és o meu amado. Vem me envolver com teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver com teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus. Vamos declarar mais uma vez, Jesus, diga: Jesus, só tu és, só tu és o meu amado. Diga: Jesus, Jesus, só tu és, só tu és o meu amado. As vozes declarando: Jesus, Jesus. Aleluias. Esse é um tempo muito especial e profético para a sua vida. É um tempo de novas alianças. Nós podemos sentir a bondade de um Deus que ama, que restaura, que restitui. Esse é o Deus que nós servimos. Deus cuida de nós. Deus é bom. Não se culpe. Não pense que tudo que está acontecendo com você é simplesmente porque você carrega uma carga espiritual. Basta você crer que tudo vai mudar. Tudo vai mudar pela fé. Um homem da terra de Ur dos Caldeus, adepto do politeísmo, ouviu a voz de Deus de uma forma que nós não sabemos. E Deus tinha uma promessa para ele, mesmo estando num lugar, numa condição tão difícil e estranha. E Deus fez dele o pai de uma grande nação. Imagina você que é um adorador. Imagina você que está na presença do Pai. Abraão cometeu muitos erros, mas mesmo assim ele continuou a ser conduzido pelo amor de Deus. Por isso eu te convido a confiar no amor de Deus. O amor de Deus vai consertar tudo. Não importa o que as pessoas pensam. Eu queria te dizer, o amor de Deus é muito grande. Eu lembro de pessoas que chegaram aqui na igreja destruídas, e elas diziam: pastor, mas e fulano?
E a outra pessoa, eu falei, Deus vai consertar tudo. Deus vai aquietar o coração das pessoas. Porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. Talvez você foi vítima de uma traição. Você tem vergonha hoje de ter que perdoar seu marido. Ele te pediu perdão e a vergonha não te deixa recomeçar. Pode ter coragem de tentar. Busque ajuda espiritual e tente. Tudo pode ser consertado. O perdão conserta qualquer coisa. O amor conserta qualquer coisa. Se a gente não tiver perdão e amor no coração, a gente não consegue viver nesse mundo, não. Então perdoa seu pai, perdoa seu irmão, perdoa seu filho, perdoa todo mundo. Não tem nenhum tipo de acordo com Satanás. Libera as pessoas. Porque nada pior do que carregar um peso tão grande de acusação contra as pessoas, de ódio contra as pessoas. Libera o teu coração, porque você é uma pessoa maior do que isso. Você é uma pessoa grande. Deus te chamou para ser grande. No nome de Jesus, eu quero declarar que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Eu declaro no nome de Jesus, debaixo da autoridade da palavra, que a partir de hoje você vai transbordar. Você vai transbordar. Deus vai sacudir o seu mundo com uma unção tremenda. Eu vou te dizer, você vai começar a florescer. Você vai começar a ver coisas grandes. E você vai ter uma paixão tão grande por Jesus. E você vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, no nome de Jesus, recebe essa unção. Recebe essa palavra. Recebe no nome de Jesus e seja curado, seja restituído, seja abençoada. Tu és uma bênção. Tu és uma bênção. Tu és uma bênção. Você carrega a essência de um Deus. A eternidade de Deus ainda está em ti. Por isso que você está aqui, para ouvir isso. Ninguém consegue destruir a eternidade de um Deus dentro de uma pessoa. Aquele que plantou a boa semente, protegeu a semente. Isso virá como um fogo agora. Isso virá como um fogo de poder. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Quantos creem nisso? Celebre ao Senhor. A palavra de Deus em Mateus capítulo 28, versículo 9 fala: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão dada por Jesus para os seus discípulos. E nós, como Igreja do Senhor, levamos muito a sério essa instrução, porque Jesus mudou completamente a nossa vida.
Ele se fez homem, morreu e ressuscitou por nós, para nos livrar da condenação do pecado e nos trouxe alegria, paz e salvação. Por isso a Igreja Metodista Renovada vem há anos trabalhando na capacitação de pessoas, dando a elas o direcionamento necessário através da Bíblia para se tornarem discípulos de Jesus. Então, se você tem esse desejo no seu coração de se tornar um discípulo de Jesus, de aprender mais sobre a igreja, aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre a nossa fé, ser batizado nas águas e se tornar membro da igreja, nós preparamos um curso de discipulado bem especial para te ajudar nesse processo e te capacitar como discípulo. O curso contém 15 aulas gravadas, onde você vai aprender sobre os fundamentos da nossa fé, você vai aprender sobre a igreja e principalmente sobre a Bíblia. O curso ele é totalmente gratuito e online, onde você será acompanhado pelos pastores e pela equipe responsável durante todo o processo. O curso ele está disponível para todos, principalmente para aqueles que estão iniciando na fé e desejam ser membros da igreja. Mas também está disponível para aqueles que já são membros e desejam aprender mais sobre Jesus. Eu tenho certeza que esse material vai abençoar muito a sua vida. Então, se você quiser saber mais, acesse discipulado.metodista.org, faça o seu cadastro e seja um discípulo de Jesus.